Então, teremos a palestra Evidências Ufológicas através dos Tempos. A ocorrência de fenômenos ufológicos na história da humanidade, estudos e pesquisas que apontam sua existência desde tempos imemoriais. O palestrante Gêner Silva, que é ufólogo da linha científico-holística, fundador do INAP, advogado, comerciante, presidente do Sindicato do Comércio de Araçatuba e diretor da Federação do Comércio do Estado de São Paulo. Com vocês, então, Gêner Silva. Obrigado. Obrigado. Bom, pessoal, é o seguinte. Hoje eu entrei na internet, fui no site que exatamente vai enumerando as descobertas sobre os exoplanetas. Então hoje eu vou atualizar vocês. 778 exoplanetas existentes. Ontem o professor falou 776, né? 778 hoje. E o chamado NEO, que são os asteroides próximos da Terra, tem até o dia 21 de julho, exatamente 9.076 NEOs. 9.076 NEOs, quer dizer, 9.076 asteroides próximos da Terra. E destes 9.076, cerca de 1.300 são considerados potencialmente perigosos, né? Potencialmente, quer dizer, poderá vir a ser, poderá acontecer de ser concretamente perigoso. Meu tema faz parte de uma divisão da ufologia. A ufologia de uns tempos, de bons anos para cá, ela foi dividida em várias áreas. Então nós sabemos que tem ufologia científica, ufologia bíblica, não é? Temos ufologia holística, eu sou da holística. A holística considera todos vamos dizer assim, todos aqueles parâmetros científicos dos fenômenos, a ufologia holística ela considera. Tem também a ufoarqueologia, que é a ufologia que se estuda dentro da arqueologia, na área da arqueologia. E, pasmem, tem a ufologia que se estuda na área da paleontologia. Daí, desde tempos imemoriais. Mas eu não vou entrar nessa área da antropologia e nem da paleontologia. Eu vou entrar na chamada arte UFO, né, que é a expressão artística da manifestação ufológica através da arte. Esse é o tema de hoje. Tem alguns significados, claro, tem algum entendimento diferente, diverge. Algumas telas eu vou mostrar para vocês da Idade Média, a respeito do sagrado, como é que o sagrado é visto e como o sagrado é interpretado na tela artística. Bom, iniciando então meu trabalho de exposição, eu estou mostrando para vocês aqui um painel de um desenho chamado rupestre. Desenho rupestre é desenho de caverna, certo? Vocês observem que é um belo desenho, é um belo pôster, não é? O artista que fez esse desenho, essa manifestação, é uma questão teórica. Será que é manifestação artística? O que é artístico? Não é? O que é a pessoa fazer uma ideação do que está vendo? Não é? É uma ideação abstrata. Mas isso é uma outra divergência, um outro assunto, uma outra vertente, melhor dizendo. Bom, então temos aqui esse painel que eu estou colocando como meu expositor para fenômenos UFOs através dos tempos. Sou conselheiro especial da revista UFO, já há bons anos, né? E eu tenho que falar para vocês de uma coisa que eu gosto muito, que eu sou caminhante, sou peregrino. Eu fiz 4 caminhos já. Eu fiz o caminho de Santiago de Compostela, a pé, de mochila, andei 850 quilômetros, fiz o caminho do Sol, juntamente com a Rosa, minha esposa, e a Camila, que não está aqui, 230 quilômetros em 11 dias. Fiz o caminho da fé, saindo de Tambaú,
até Aparecida, 470 quilômetros em 17 dias, e fiz em fevereiro agora o caminho das missões jesuíticas no Rio Grande do Sul, saindo de São Borja até Santo Ângelo, 325 quilômetros a pé. É um caminho de peregrino, é um caminho, sob certo aspecto, espiritual, religioso. E eu gosto de falar nesse tema, porque não há muitas oportunidades para tocar no assunto. Evidente que eu estou aproveitando o momento. Por favor. Bom, dando sequência nessas manifestações artísticas impressionantes, né, eu dou a entrada da minha palestra com essa descoberta da Gruta de Lascaux, que pela denominação já se percebe que foi na França, que na realidade é um complexo de cavernas, foi descoberto por 4 adolescentes em 1940. Quando estas cavernas, com essas pinturas, estas são algumas, dentre centenas, até milhares de pinturas. Quando estas cavernas foram descobertas, foi o maior celeuma na época, porque muitos interpretaram isso aí como uma fraude. Vejam vocês, por quê? Porque eles entendiam que homens das cavernas não poderiam ter expressão artística, não poderiam ter condições de se expressar de uma maneira que fosse tão perfeita, porque há lá umas cavernas com tantos desenhos no teto que eles apelidaram de como é que chama aquele lá no Vaticano? Capela Sistina, né? Lá no Vaticano tem a Capela Sistina, que é todinha cheia de imagem nas paredes e no teto, é uma coisa impressionante. Então eles apelidaram essa caverna de Capela Sistina da pré-história. Você vê a profusão de desenho e a coloração e o colorido do desenho. Continua. Aqui, dando sequência ainda, nós já notamos alguma questão como essa que nós estamos vendo, que é a seguinte: nas expressões artísticas anteriores, os artistas da pré-história, eles estavam simplesmente se manifestando na expressão artística daquilo que eles estavam observando, né? Então, aqueles animais da época eram colocados como eles viam, né? E assim foram, praticamente 100% de todos os animais teve essa característica, esse condão, né, de originalidade. Aqui já é uma coisa diferente, porque quem fez, o autor desse desenho, ele já está produzindo uma expressão que não é só artística, mas é uma expressão daquilo que ele está querendo dizer no próprio desenho, na própria expressão artística, que aqui nós percebemos nitidamente, aqui principalmente, alguns objetos de forma circular. Esse objeto aqui, nitidamente, de uma forma moderna, do chamado disco voador. E aqui, nesse quadrado, nesse retângulo que foi reproduzido aqui em tamanho maior, tem também esse formato de objeto discoide, e temos aqui uma expressão do que seria uma espécie de cabana pequena, em que ele está dando a entender que uma das unidades, ou a própria unidade, está no movimento ascendente, no movimento de uma dinâmica de subida. Ele está querendo dizer o seguinte, que aquilo que ele viu, subiu, né? E aqui, ele está querendo dizer que isso que ele viu, fez esse movimento. Fez um movimento, há uma dinâmica próxima. Em Toro Muerto, no Peru, também temos essas expressões aqui, feitas em rocha, de seres ou criaturas, que dá muito o que pensar e, vamos dizer assim, e imaginar, né, o que é que teria levado, afinal de contas, aquele autor dessa expressão artística, a produzir esse tipo de desenho. Porque dá para se perceber nitidamente, aqui também, que se usa uma espécie de capacete. Aqui também tem uma espécie de capacete, um brilho que envolve a cabeça, né? E dando a entender, por exemplo, que aquilo que essas criaturas usavam refletia uma luz.
ou tinham uma luz própria ou refletiam a própria luz, como se fosse um capacete de vidro, por exemplo. Próximo. Aqui em Utah, nos Estados Unidos, é simplesmente um desenho fantasmagórico, um desenho que talvez um xamã tenha feito, mas se foi criatura que ele viu, são criaturas horríveis, fantasmagóricas. Se não foi, aí sim, um certo produto de uma mentalização de um sentimento de medo, por exemplo, né? Aqui nós não sabemos exatamente o que pode ter ocorrido, são sempre conjecturas. Próximo. As técnicas usadas, usavam-se os dedos, espátulas, pincéis de pelo de animais, nebulização com ossos e canudinhos, né? Usava um canudinho e colocava o canudinho no líquido e soprava e borrifava. Com contornos apropriados na rocha, sangue, carvão, extratos naturais, vegetais, minerais. Nessa questão aqui, esse último item, sangue, carvão, extratos naturais, vegetais, principalmente aí, é que deu condições para que posteriormente fossem submetidos a exame de carbono 14 para verificar a idade desses desenhos. Próximo. Aqui um exemplo de uma técnica de nebulização, com canudinho, com ossinho. Não é? Foi feito vamos dizer assim, essa expressão artística com essa técnica de uma forma perfeita. Há inúmeros exemplos desse modelo, desse tipo aí, inúmeros desenhos, inúmeras formas de mão, não é? Dedos longos, dedos curtos, né? Mas eu penso que esse parzinho de mãozinha parece até de criança. Próximo. Em Cazaquistão, que essa é uma área bastante importante, que eu vou me reportar agora com vocês, com imagens, bastante imagens, é uma região riquíssima nessa casuística de expressão artística que lembra fenômeno ufológico. Próximo. Essas duas tabelas aí foram feitas por antropólogos russos que fizeram um levantamento nas cavernas e fizeram um levantamento nos desenhos que eles encontraram naquela região e compilaram todos esses desenhos em 2 planilhas. Tem mais planilhas, mas isso aqui é um exemplo de 2 planilhas. Olhando rapidamente as planilhas, nós vemos aqui que, sem dúvida nenhuma, o objeto do estudo é um objeto, digamos assim, o OVNI propriamente dito, o chamado popularmente disco voador, não é? Aqui nós estamos vendo aquelas 2 cabaninhas, não é? Que eu mostrei para vocês logo no começo, uma delas em ascensão, uma delas em movimento. Ele também colocou aqui, evidentemente, porque também, vamos dizer assim, demonstrou interesse nesse tipo de desenho. Pela primeira vez na história da pesquisa, descobriu-se uma charge pré-histórica. Ali tem um rostinho, com um leve sorrisinho de malandrinho, é uma charge, é a primeira charge talvez no mundo, essa daqui. Temos aqui também o que dá a impressão nítida de um grey, não é? Daquele tipo de extraterrestre, alienígena, do primeiro tipo que nós chamamos, dos cinzas, do alfa grey, beta, etc. Esse tipo é o primeiro tipo. O primeiro tipo é aquele cinza de um metro mais ou menos, um corpo franzino, braços longos, usa uniforme, tem olhos oblíquos e bem grandes. Um leve sinalzinho do que seriam as narinas, um leve sinal, resquício, né, do que seria uma boca e também resquício do que seria o ouvido. Mas é mais ou menos como está aqui. Lembra muito essa figura estranha do extraterrestre denominado Grey. Temos aqui também mais alguns outros desenhos impressionantes, né? Evidentemente, o estudo focado no objeto voador não identificado. Aqui
é interessante que depois eu vou mostrar para vocês que esse objeto com esses pontos aqui significa o seguinte: é a matemática mais antiga que eu já notei e que nasceu na pré-história. Eu fui professor de matemática também, e na matemática moderna, que não tem nada de moderno, tem a chamada correspondência. Isso aí é pura matemática nessa característica da correspondência. Quando a criança chega perto de você, piquitico, e você pergunta quantos anos tem e ela faz assim ou faz assim, é a matemática da correspondência. 1 e 2, ela não sabe contar, mas ela sabe que um dedo corresponde a 1 ano, 2 dedos correspondem a 2, 3 a 3, né? Aqui, é claro que foi feito o seguinte, aliás, quem disse isso para mim foi um PhD, doutor em matemática, que estudou a origem da matemática desde a pré-história. Eu também não sabia. Aqui há uma correspondência. Aqui é uma correspondência. Significa o seguinte: quem viu esse objeto aqui, viu tantos objetos quantos esses pontos. Entenderam essa matemática? Bom, aqui é uma outra planilha, e que nós vamos ter o prazer, vou ter o prazer, e vocês também vão observar, que vou demonstrar e vou mostrar imagens para vocês dessa figura aqui. Dessa, e não sei se dessa eu tenho, dessa não, essa e aqui. Próxima. Continuando, é a planilha, uma outra planilha com seres que estão usando um tipo de proteção na cabeça, cujo resultado, na visão de quem está observando, tem um brilho, né? Refuge. Alguma coisa refuge na cabeça das criaturas. Aqui também é a mesma coisa. Essas criaturas todas, né, são mais ou menos, têm a mesma características. Essas daqui e essas daqui. Essas. Observe que há um gesto de adoração aqui. Há um gesto de adoração para essas criaturas. Próximo. Aqui mais interessante ainda, é por isso que eu destaquei. Aqui os indígenas estão cultuando um ser, uma criatura, que está numa posição interessante, numa certa altura, determinada altura, dentro de uma proteção que refuge, que brilha, né? Uma cúpula, e está recebendo até oferenda, né? Esse daqui está num gesto de referência, está de joelho, não é, fazendo uma saudação. Até que ponto isso é uma expressão artística pura e simples, uma ideação abstrata, né? Até que ponto? É uma coisa assim para se discutir, imaginar, fazer reflexão e pensar sobre o assunto. Aqui, por incrível que pareça esse desenho aqui, nunca houve um expert que pudesse explicar, porque são desenhos aparentemente modernos, não é? Tem uns caracteres que, vamos dizer assim, não há condições de explicação. Quando você vê caracteres, quer dizer, nós subentendemos por esses caracteres que estão querendo expressar alguma coisa, não é? É uma simbologia escrita que se expressa alguma coisa. Mas, e aliás, se diz que a história ela só passou a existir quando o povo que faz a história passou a escrever a história. Um povo que não escreveu a história, porque não tinha caracteres, não teve história. O primeiro povo que fez história foram os sumerianos. E a escrita sumeriana, 3.500, alguns falam, 4.000 antes de Cristo, não é? É uma escrita cuneiforme, tudo em forma de cunha. Um amontoado de pontinhos de cunhas que tem seu significado, mas não é um caractere que lembra a letra, como mais ou menos aqui. Próximo. Aqui está o desenho rupestre
que está naquela tabela que foi feito um levantamento para estudo. Realmente temos aqui a expressão artística de duas criaturas e nitidamente com um capacete transparente que brilha e com um determinado tipo de equipamento nas mãos, que nós não sabemos. Tem um biotipo interessante, que é o biotipo longilíneo. Ele não é brevilíneo e não é nem normolíneo. Ele é longiníleo. E a característica do longilíneo é que são criaturas altas. São altos. O brevilíneo é o normal, o normolíneo é normal, e o brevilíneo são as pessoas que têm a estatura menor. Aqui é evidente que são longilíneos. Porque na ufologia nós temos 75 tipos de alienígenas, segundo alguns ufólogos. 5 são básicos, o resto é derivativo. Esta já é uma ufologia mais pesada, viu? Que eu estou falando para vocês, do biotipo. Isso aí seria uma outra palestra, né? Por esta palestra, o que eu quero dizer para vocês explicar são indícios, vestígios. Pode ser, não pode ser, mas tudo indica que sim. Você conhece a história. Próximo. Aqui, a expressão artística também daquela condição em que existe a figura que o artista observou e viu e a pontuação que ele deu para a quantidade de objetos que ele viu. Nesse caso, quem fez esse desenho colocou nesse desenho aquilo que ele viu e colocou quantos destes ele observou. Próximo. Aqui nesse deserto do Saara, no Tassili, é que é impressionante também. Vamos em frente. Vemos aqui vamos dizer assim, um outdoor, né, da rupestre, com um desenho bonito, uma tela muito bonita, uma tela que você poderia pôr na tua sala, porque realmente é um desenho bem produzido, né? Mas você vê que no desenho não tem nada de mais nem de menos, mas é o cotidiano da tribo. Inclusive, alguns ou guerreando ou lutando entre si, caçando, né? E assim por diante. É o trivial. Aqui já não é o trivial. Aqui já é um desenho diferente que o autor do desenho quis expressar. O que será que ele quis expressar? Vamos inverter essa pergunta. O que ele quis expressar? Dê uma olhada ali. Dá para entender mais ou menos, né? Primeiro, ele quis expressar movimento, certo? Mas observe a característica de desenho de um tipo para o outro, completamente diferente. Significa que quem fez esse segundo grupo de desenho não é da mesma espécie, não é da mesma raça, certo? Que tipo de pessoa seria? Também não sabemos. Mas aqui ele quis se expressar com movimento, com ritmo, com coordenação e, quem sabe, não é? Com sons. Aqui. Você vê que desenho inteligente e diferente. É uma riqueza de detalhes aí que, claro, somente o autor pode nos explicar com minúcias, com detalhes. Próximo. Aqui é um desenho de um Tassili também, e que nós percebemos que pelo menos essa, que talvez seja uma princesa indígena, né? Uma roupinha até sensual, né? Dança do ventre, a barriguinha dela aqui, certo? Está com uma blusa alta, uma blusa bonita, leve e alta, mas tem um capacete de astronauta, não é? O que será que o autor do desenho ele viu para desenhar esse tipo de mulher, com esse tipo de roupa? Não é? O que será? Próximo. Aqui não tem dúvida, certo? Em Tassili também, numa das cavernas, foi descoberto esse desenho aqui,
foi denominado grande marciano, foi denominado astronauta do Neolítico, e no fim ficou sendo um pôster que foi usado por cientistas. Eu estava assistindo anteontem no YouTube uma palestra de um antropólogo, e coincidentemente, atrás desse antropólogo, ele estava comentando alguma coisa no escritório dele, tinha exatamente o pôster desse astronauta do Tassili, no Neolítico, do deserto lá do Saara, próximo. Esse também é outra reprodução, não é? Com as mesmas características. Esse tem 6 metros, é um grande marciano. Olha, nitidamente aqui é uma roupa de astronauta, sem problema, sem dúvida. Próximo. Esse desenho, as pessoas que descobriram, dataram até de 40 mil anos. Mas depois foi reduzido para 20 mil anos. Porque no desenho, às vezes, tem produto orgânico na pintura. E na medida que tem o produto orgânico, dá para fazer o teste de carbono 14. Então, reduziu para 20 mil anos, mas ficou completamente desconhecida a autoria. Há 20 mil anos atrás, no deserto, quem que viveria lá, né? Eles não têm notícia. Uma fundação Bradshaw, chamada Bradshaw, ele assimilou todos os direitos dessas imagens. Tão importante elas se tornaram em função desse paradoxo. Também aqui o tipo é longilíneo. O tipo da figura é longilíneo. E tem inúmeros, viu? Inúmeras figuras, inúmeras imagens, belíssimas. Tem dezenas e dezenas de imagens com essa característica. Próximo. Isso aqui foi denominado Irmãos Luminosos, também na mesma região. Foi descoberto essas duas figuras, que aparentemente usavam uma roupa luminescente, né? Próximo. Aqui em Kimberley, na Austrália, também foi foco de investigação grande de antropólogos e de alguns ufólogos, né? Mas na sua maioria antropólogos mesmo, que foram na onda da descoberta de imagens impressionantes, que eu vou mostrar para vocês. Dessa região aqui da Austrália. Próximo. Esses foram os descobridores, foram eles que lançaram para o mundo a descoberta dessas imagens. Próximo. Aqui nós já começamos a perceber alguma coisa nessas imagens. Interessante, a roupa e a vestimenta, ela é leve. A roupa e a vestimenta é leve. É uma roupa fina até. Mas a fisionomia é estranha. E lembra muito a figura do Grey. Em certo aspecto, o Grey é diferente. Aliás, nessa raça alienígena Alpha Grey, os cinzentos, não se demonstra claramente se existe o masculino e o feminino. O que os ufólogos, né, da ufologia avançada falam, que investigaram muito tempo para isso, é que são clônicos, são seres clônicos, são seres muito antigos no espaço, que são reproduzidos por clonagem. Então aqui não é o caso de se falar em Grey, mas de qualquer forma é uma espécie diferente. Próximo. Olha aqui, outro painel bonito, né? E aqui, aquela figura do... Como chama aquela figura do filme? Daquele assassino, o fantasma, não sei, que usa uma máscara de boca aberta, assim... Está sempre com a boca aberta. Como é que chama aquele... Como é que chama, Marcelo? Não tem? É uma série de filmes? Quem sabe a pessoa não se inspirou aqui, ó. Está vendo? Está com uma expressão de espanto. É a série de filmes Espanto, né? Aqui, ó. Aqui também, ó. Interessante, né? Próximo. Pode mudar. Aqui... Outro exemplo de duplinha, de um desenho de uma dupla,
que também chama a atenção, e foi denominado irmãos gêmeos. Parece mesmo um astronauta. Quantos dedos? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Estou contando os dedos porque algumas espécies alienígenas têm 3 dedos, algumas outras têm 4, algumas têm 5 e algumas têm 6 dedos. Na ufologia, viu? Próximo. De todas as figuras, né, de todos os desenhos mais impressionantes, essa é a que chamou maior atenção. E, inclusive, eu me dediquei a um estudo profundo e escrevi um texto grande para a revista UFO a respeito dessa figura que eu chamei de grande líder. Porque, observem também, eu fui professor de educação física, então eu tenho essa observação do biotipo da pessoa, né? Eu sempre observo, né? Do biotipo da pessoa. Aqui, evidente que também é um longilíneo, com ombros largos, usando luvas e botinha, certo? E uma manta, não é? E uma manta. E tem uma proteção externa na cabeça, não é? E tem 2 olhinhos só, sem nenhuma expressão, do nariz nem da boca. E o principal são esses caracteres. Tem 17 mil anos esse desenho, como lá na França, naqueles desenhos na França, que foram datados também com 17. Depois houve uma retificação para 15.500, que não é lá, vamos dizer assim, parece que não é muito importante isso, né, de repente, né? Mas aqui houve uma datação, 17 mil anos, sabe por quê? Quando foi feita a datação, não se faz a datação se não tiver resíduo de carbono. Descobriram um desenho em que havia uma abelhinha, não é? Que foi depositada no desenho porque ela estava envolta em âmbar, não é? Aquele resíduo de casca de árvore, não é? Aqui foi até motivo para a constituição, criação do filme lá, o Parque dos Dinossauros, né? Que o DNA fica perfeito, se preserva, etc. Tal, né? O fato é que essa abelhinha, da época, deu condições para que se datasse aquela pintura, uma vez que ela era parte integrante da própria pintura. Como ser vivo, deu condições de fazer o exame de carbono 14. E aqui uma outra questão é o seguinte: o autor do desenho teve muita paciência para colocar tantos quantos seres iguais a esse aqui ele viu. Olha a contabilidade dele, certo? E vamos dizer assim, esses caracteres indecifráveis até hoje, e evidente que eu procurei de 1001 formas, né, pesquisar sobre o assunto, mas também descobri que na própria França foi descoberto há bons anos atrás uma série de pedras, chama-se pedras de Clausel, aqui, pedras de Clausel, que também não tem tradução. Não tem tradução. Então, nós devemos assim admitir que não sabemos tudo, né? E nem mesmo a ciência investigativa, por falta de registro, não tem condições de saber a tradução, o que representa, não é? Esses caracteres. A pedra de Roseta, no Egito, serviu para traduzir os hieróglifos por causa os hieróglifos do Egito, do Antigo Egito, só foram possíveis sua descoberta, sua tradução, depois que descobriram da pedra de Roseta, não é verdade? E na pedra de Roseta tinha lá os hieróglifos e mais 2 línguas que eram conhecidas, traduzindo o significado daqueles desenhos. Mas aqui não há comparação. Mas, de qualquer forma, eu realço novamente que esses caracteres aqui, com esse desenho há 17 mil anos, não pode ser terrestre. Não pode ser terrestre. Nessa época, 17 mil anos atrás,
é a época dos Homo sapiens de Cro-Magnon, certo? Eles eram avantajados, altos, fortíssimos, muito bem adaptados ao meio, né? Mas já raciocinavam, já pensavam alguma coisa. Não era o Homo sapiens ainda não, viu? Ele foi um precursor. Ele veio depois do Neandertal, Homo sapiens neanderthalis, que foi um outro protótipo, não é? Um outro protótipo que a natureza ou Deus criou. Alguns dizem que foram os extraterrestres que criaram, constituíram. Vieram os neandertais, depois de Cro-Magnon, muito forte, só que tinha o semblante muito carregado, muito rústico. Mas eram altos e fortes, hein? Adaptados tremendamente ao meio ambiente. Esses foram os que fizeram esse desenho que viram, se é que foram eles que fizeram esses desenhos, não é? Essas figuras. Próximo. No Brasil, teve recentemente, não muito recentemente, mas há um bom tempo atrás, teve um filme chamado Mensagem dos Deuses, que é um documentário, em que foi filmado nos índios Caiapós, exatamente retratando uma festa, né? Uma festa indígena, um evento indígena, cujo evento, de tempos em tempos, de acordo com a data que eles marcaram, festejando a vinda de um ser do espaço, vejam, de uma pessoa que veio do espaço, de um Deus que veio do espaço, que ensinou a eles, inclusive, técnicas, né, de plantio. E este ser se vestia como eles estão aí tentando imitar, com essa roupa. E para nós é uma roupa de astronauta. Olha aí. Mitologia em palha. Os índios brasileiros caiapós confeccionam suas máscaras de palha segundo antigas tradições. Simbolizariam visitantes do cosmo. Estas máscaras são usadas por ocasião das festas rituais da tribo. Foto do filme Mensagem dos Deuses, né? É de Bebe Gororote. Chama a figura. Esse Deus chama Bebe Gororote. Caiapós. Próximo. Essa figura foi descoberta recentemente. É uma questão de alguns meses na Índia, não é? Nitidamente um ser espacial aqui, um ser do espaço, né? Uma característica aqui de um OVNI em movimento, e incrível, né? Soltando, vamos dizer assim, liberando sondas, que é um fenômeno, outro fenômeno ufológico. Sondas, 3. As sondas ufológicas foi matéria de minha palestra no ano passado. E eu praticamente desvendei o que é a sonda, de onde vem a sonda, mas todos com detalhes, não detalhes deste ufólogo aqui, que é um especulador, mas com detalhes de natureza científica, com expressões de cientistas, de cosmólogos e físicos que estudaram essa questão. Uma coisa impressionante. Pouca gente sabe, inclusive da área, desse estudo. Aliás, o Michio Kaku, que vocês devem estar acostumados a observar nos filmes, não é? Discovery e do History Channel, Michio Kaku, aquele japonês norte-americano, cabelo bem branquinho, físico, ele tem um livro chamado Visão do Futuro. Leiam esse livro, Visão do Futuro, vocês vão entender que eu estou falando sobre sonda. Sondas existem? Existem. Próximo. Na idade pré-colombiana foi descoberto isso aqui tudo já ocorreu, inclusive já apareceu em vários filmes, viu? Eu estou fazendo aqui estou recapitulando essa questão. Em síntese é o seguinte: esse pequeno objeto aqui de ouro deixou uns alemães
encucados da engenharia aeronáutica. O que eles fizeram? Eles construíram um modelo em escala maior, do tamanho mais ou menos de um aeroplano, botaram o motorzinho e voou. Exatamente esse modelo aqui. A especulação que os estudiosos fazem é o seguinte: por que cargas d'água nessa cultura pré-colombiana tem esses objetos que imitam os aviões? Perfeitamente numa condição técnica de voo, tecnicamente feito para voar, feito em escala, voou. Não é? Como? Que fenômeno que é esse? É sempre, então, aquela ideia, talvez por ser mais fácil, né, de ser assimilada, de que houve algum tipo de contato no passado que não foi incomum, um tipo de contato com vários países, né, vários continentes, várias épocas, né, e que nesses contatos foram sendo ministrados alguns conhecimentos científicos, né, alguns conhecimentos técnicos. Essa é a tese de Eric van Däniken. Foi ele que inaugurou de maneira brilhante, publicamente, mas ele não é o autor da ideia. Tem outros autores que lançaram essa questão antes de Eric van Däniken. Próximo. Aqui é um exemplo comparativo de um astronauta real, certo? Com escultura pré-colombiana do Equador, em que nitidamente está com uma roupa de astronauta, e esse também aqui, também com uma roupa de astronauta, não é possível, não é? Parece um policial espacial, né? Olha aqui, tem uma máscara aqui, acoplada aqui à face. Esse daqui, realmente tem um capacete, inclusive está com uma expressão aí, sei lá, está incomodado. Próximo. Esses dias eu estava falando com o Clóvis, né, do SESC, agora há pouco, foi o seguinte: como usar não, né? As coisas não ocorrem, quando você procura, você acha, né? É assim, de maneira geral, né? Nas orações também, muito mais, né? Entendeu? Aquilo que você foca no pensamento, você consegue. Não pode titubear, não pode ficar imaginando, não vai dar certo. Aí não dá, entendeu? Um pingo de dúvida desmancha uma tonelada de certeza. Você tomar cuidado com os pensamentos, né? Mas quando você está procurando, as coisas acontecem e aparecem. Essa fotografia, eu até duvidei, hein? Eu pesquisei, mas eu vou falar a verdade, eu questiono bastante, viu? Eu questiono, porque na medida que nós, né, nos propomos a vir aqui para falar alguma coisa, nós temos que ter um bom volume de certeza, certo? Nós temos que ter condições de dar resposta. Pois bem, primeiro porque fui saber quem é esse físico. Nassim Haramein. Ele é alemão. Tenho N palestras no YouTube. Incrível. Guarda esse nome e entra no YouTube. Tem N palestras. O cara é louco. Louco de inteligência e de sabedoria. E ele descobriu essa pedra maia. Não está revelando de onde veio, tirou fotografia e está analisando aqui. Ele está fazendo. Essa palestra foi feita o ano passado. Primeira palestra sobre essa pedra maia. Segundo ele, a pedra reveladora do Apocalipse Maia, ele fala, né? Então, olha aqui. Não sei se vocês têm condições de observar, mas isso aqui é um OVNI. Aqui é um OVNI. Aqui é um outro OVNI. Certo? Próximo. Olha aqui. Essa figura é a figura de um astronauta. Então, ele está assim, como se estivesse reclinado num banco e mexendo num painel, né? E aqui o desenho indica que essa condição aqui desse astronauta está aqui dentro dessa nave, certo? Tem muito mais coisa.
O suíço, falei alemão, ele é suíço, né? Uma das mentes mais brilhantes da moderna física, descobriu e apresentou ao mundo essa pedra da América Central. Bom, eu não entendo muito de física, né? Sou curioso, mas eu assisti uma palestra dele de a quarta dimensão. Eu fiquei abismado, porque a quarta dimensão é uma matéria que eu estudo faz muito tempo. Para falar a verdade para vocês, é difícil de entender, né? Eu entendi a minha maneira, mas quando ele expôs a maneira dele, como um físico, inclusive, com linguajar mais assim popular, é uma coisa incrível. Realmente, um cidadão, um cientista respeitável, que está tratando e falando de uma área que todo mundo dá risada, certo? Todo mundo ri. Há escárnio geral a respeito do assunto. Entretanto, uma pessoa desse suporte intelectual, profissional, trata do assunto, teve a coragem de tratar o assunto publicamente. Não é uma coisa para a gente pensar, né? É o que nós estamos fazendo em pequena escala aqui, né? Cutucando um, cutucando o outro, dando informações, pedindo para investigar, para estudar mais, né? E assim por diante. Isso aqui é uma pequena escala, do que eles estão fazendo em grande escala. Próximo. Falando nos maias, na Península de Yucatán, foi já há bons anos atrás, foi descoberto o sarcófago de Palenque, não é? Que tem 2000 anos, é um túmulo maia de um rei, um sacerdote divino, maia, Pakal Voltan. E essa pedra pesa 5 toneladas, essa pedra. E tem um desenho aqui, isso aí não é, vamos dizer assim, não é novidade, né? Tem um desenho de baixo relevo, muito bem feito, que é o próximo slide. Pode mudar. Olha aqui. O Pakal Voltan é esse chefe, líder, sacerdote, rei divino, né, que está dentro de um foguete. Olha aqui, ó. Aqui, ó, o fogo do foguete aqui, a chama do foguete aqui, certo? Está nos controles, nitidamente numa posição de quem está pilotando, aqui à frente do foguete, e aqui o que impressionou muito, inclusive os técnicos da NASA, é essa abertura aqui coletora de ar, ó, que os foguetes têm, e o ar entra aqui. Impressionante isso. Impressionante. Os experts aí, especuladores, eles falam o seguinte: essa civilização maia, como aquele físico disse, eu não afirmei para vocês, mas estou afirmando agora, que ele disse que houve um contato maia com extraterrestres, né? Aquela pedra é a prova desse contato. E ele fala mais ainda, uma coisa que mexe com a cabeça de quem está habituado a ler sobre o assunto, que ele disse que na pedra tem as pistas de uma viagem através de um portal. Olha o que o físico fala, né? Fala em portal. Mas quem assiste ficção científica sabe que um recurso de viagem é através dos portais. Vai ser descoberto? Provavelmente vai, né? Quem sabe um buraco negro seja um portal, quando se domesticar um buraco negro, porque de repente os astrônomos e físicos falam que existe micro buraco negro. Não dá para ser. É uma coisa que você entra em parafuso. Como é que é essa tal história de micro buraco negro, né? Existe macro, super, mega buraco negro, mas de repente alguém fala em micro buraco negro. Bom, o fato é o seguinte, que os maias vieram através dessa janela do tempo, não é? Por esse atalho, não é? E que ensinou muita coisa para os maias, para os povos, né? De várias regiões, em várias épocas, né? E que isso daqui, essa lápide, é um registro maia de uma ocorrência, de um contato com esses seres. Faz sentido. Isso faz sentido. Próximo. Continuando rapidamente, eu vou apertar mais um pouco, porque é o seguinte, pode passar esse slide. Há um painel muito bonito aqui, muito difundido,
lá em Kosovo, chama a crucificação, que a grande polêmica é exatamente o seguinte: nessa tela de Cristo existe duas figuras, dois foguetes, a esquerda e a direita. O que significa isso e por que esses dois foguetes estão aí com dois tripulantes? Próximo. É aqui. Isso aqui é o da esquerda, esse aqui é o da direita. O que significa isso? Por que que este ser aqui está claramente pilotando, esse também pilotando, no mesmo sentido? Braço direito, braço esquerdo, esse está olhando para trás, para este, havendo uma sinergia de comando, sei lá, entendeu? Então foi muito discutido essa tela. Até hoje se discute o que é que realmente o autor quis dizer com isso, porque eu vou abrir um parênteses para vocês para falar o seguinte, que na Idade Média, né, principalmente na Renascença, nós sabemos que proliferavam bastante seitas, bastante grupos de associações, vamos dizer assim, um termo mais atual para nós hoje, sociedades secretas. Não é? A finalidade da sociedade secreta era de manter o conhecimento. De manter o conhecimento, só isso. Assim como na Idade Média, houve uma época que o clero não permitia a leitura da Bíblia, sabiam? Eu sou católico, apostólico, romano, como fala tecnicamente, estudioso da Bíblia, fiz teologia há 3 anos. Então eu sei o que eu estou falando. Quer dizer, não com tanta certeza, né? Cada um tem a sua, inclusive, né? Mas o clero proibia, houve uma época que o clero proibia o povo de ler a Bíblia, por questão de saber, de conhecimento. Pois bem, essas sociedades mantinham conhecimento seguro entre eles, não é? E já ouviram falar, na origem da maçonaria, por exemplo, nada contra, até hoje em dia a maçonaria ela está mais aberta, mas a matemática sagrada, a geometria sagrada, era muito difundida entre os maçons da época, porque maçons com aquele símbolo que nós sabemos de compasso, significa simplesmente construtores. Construtores, tanto que a definição para o maçom de Deus, nada contra, hein? É simplesmente questão histórica. A definição de Deus é o grande arquiteto do universo. Grande arquiteto do universo. Essa é a definição do maçom. E é um compasso. Então, por quê? Porque eles dominavam a construção das catedrais. E a matemática da construção das catedrais era segredo, mantido entre eles. Não é? Mas isso é outro assunto. Então, estou dizendo que na área artística, muitos conhecimentos eram passados, repassados e transmitidos de maneira subrepetícia, de maneira secreta, na arte. Nós vamos ver alguma coisa agora. Algum segredo aqui, ele estava transmitindo. Quem era chamado, o chamado iniciado? Iniciado é aquele que está dentro, que sabe, conhece. O que se fala, o que se mostra, especialmente símbolo, a simbologia é muito forte, especialmente símbolo, traduz muita coisa para o iniciado. Próximo. Pesquisei durante muitos anos, vou ser franco com vocês. Eu cheguei numa outra palestra, eu mostrava essa gravura, nunca tive certeza. Tenho certeza agora, porque eu fui buscar a origem da notícia no original. Está aqui. O artista alemão Hans Glasser, que procurou descrever um evento muito extraordinário que houve em Nuremberg, no exato abril de 1561, quando foram observados no céu diversos objetos de formatos cilíndricos sobrevoando a região, e de dentro deles saíam objetos esféricos menores. Tem um documentário que eu assisti esses dias, que está disponível no YouTube, viu? Põe Nuremberg, põe essa data, vocês vão ver. Houve uma guerra no céu nessa época aí. Inclusive caíram, ó, aqui tem um desenho. Isso aqui é matéria jornalística da época, viu? Próximo. Pode ser. Depois de alguns anos, 5 anos, ocorreu isso daqui. Aqui fala em Basel, é Basileia, na Suíça.
praticamente a mesma coisa. Várias testemunhas observaram esferas, muitas se tornaram vermelhas e infladas. Depois pareciam consumir-se até finalmente desaparecer. Houve uma dança de sondas luminosas em que elas se consumiam. Consumir é um fenômeno. Nós não usamos esse fenômeno na ufologia, mas nós usamos o seguinte: é um fenômeno dimensional. Claro, as leis das físicas ainda, algumas não. A física quântica está aí, né? A física quântica está aí, que a espanta, porque tem muita coisa para descobrir, muita coisa se descobriu, é um paradoxo, né? Mas alguns fenômenos visuais de OVNIs, eles se fundem no ar. As esferas, não quando você vê uma esfera metálica, mas quando você vê uma esfera luminescente, especialmente à noite, elas se fundem. Eu investiguei um caso aqui em Araçatuba, no bairro da Prata. Um casal do bairro da Prata veio para cá às 11 horas. Ele até não queria dar o testemunho, mas eu falei com um amigo comum, ele resolveu falar e eu gravei. Um casal jovem, tinha um filhinho pequeno, eles estavam vendo de lá para cá, às 11 e pouco da noite, e de repente eles olharam à direita, a mulher que chamou a atenção, tinha um objeto, uma esfera, uma esfera luminosa, uma esfera luminescente, né? Voando juntos, azulada, esverdeada. Aí eles diminuíram, ficaram olhando, dividiu em duas. Uma delas dividiu mais uma em três, sempre o mesmo tamanho. Depois se fundiu duas em uma, e das duas uma só. Esse é o fenômeno que aqui eles estão descrevendo. Certo? Aconteceu aqui em Araçatuba. Então, é um fenômeno que ocorre, eu não sei qual a explicação. Próximo. Esse artista aqui, ele, interessante porque ele, durante várias imagens que ele faz, né, através da sua expressão artística, ele sempre coloca as nuvens em forma discoide. Observe aqui, ó. Olha lá. Tudo em forma discoide. Olha aqui, ó. Certo? Esse Piero della Francesca, né? Piero della Francesca. 1466, exaltação da Santa Cruz. Aqui é Piero della Francesca, batalha entre Constantino e Maxêncio. Bom, aí quando eu comecei a pesquisar, quando estava montando, eu vi uma característica interessante. Muitas figuras assemelhadas do mesmo autor. Francesca. Aí, quando eu vi esse tema, que é a batalha entre Constantino e Maxêncio, aí eu lembrei, como eu leio artigos da Bíblia, o texto, eu me lembro da visão de Constantino. Constantino foi o primeiro rei, vamos dizer assim, romano, não é? César romano, cristão. Mas é uma história bonita, mas eu quero dizer o seguinte: quando ele foi enfrentar esse Maxêncio, que era um rival dele, também romano, porque antes a Roma estava dividida em 4 partes, depois ele conquistou praticamente todas, e só faltou, tinha 32 anos, e só faltou conquistar de Maxêncio, que já era um centurião já avançado em idade, mas muito feroz na batalha, não é? Com um exército poderosíssimo. Ele, na véspera, ele teve a visão. Ele viu um sinal. Esse sinal que eu fui procurar saber, não é? Através da pesquisa. Então, alguns dizem que ele viu um clarão, outros dizem que ele viu uma cruz, e outros dizem que ele viu qual é o nome que se recebe? Aquele XP, o XP, que é as iniciais de Jesus Cristo em grego, né? Que é vamos dizer assim, uma simbologia cristã primitiva, que é aquele estandarte. Então, poderia voltar para mim, aquele estandarte que eu pedi para passar? Volta rapidinho. Aquela bandeira. Aí, agora, próximo. Aqui. Ele mandou fazer esse estandarte e venceu a batalha.
Deu de letra. Bateu mesmo no exército rival, botou para correr e se tornou imperador de toda Roma. XP e a Santíssima Trindade. Olha que coisa interessante. Não sei se tem a conotação de Santíssima Trindade aqui, mas 3 é um número sagrado. 3 lembra a Santíssima Trindade, lembra o triângulo também. Esfera, o círculo, é o perfeito. Uma simbologia perfeita. Vai para frente. Aqui também, Piero della Francesca, também aqui nós temos nitidamente um UFO, e aqui com o batismo de Cristo também. Aqui, ó, várias, próximo. Aqui não descobri a autoria. Aliás, ninguém falou da autoria. Tem mais ou menos aqui, você quer ver quantos OVNIs tem aqui? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 OVNIs. Né? Próxima. L'Annunciazione, que é a anunciação. A anunciação, aquele momento que o anjo Gabriel anuncia a Maria a sua concepção pelo Espírito Santo. Como que isso aí pode ser representado? Como isso aí vai ser representado por um artista, né? O que é que esse artista fez? Olha aqui, é uma obra belíssima, viu? Está no museu, aqui de Londres, inclusive, aqui, ó. Aqui, esse aparente UFO dispara um raio. Aqui tem uma pomba sobre a cabeça de Maria. E aqui é o anjo Gabriel. Esse é o momento que o artista reproduziu no momento da anunciação. Entendeu? Próximo. Aqui, com detalhe. Aqui. Claro, ela está recebendo com aquela disposição que está na própria Bíblia, né? Próxima. A arte bizantina, que é mais dado a questões assim de matemática mesmo, muito afeta a geometria sagrada também. Nesses momentos da concepção, eles fazem uma simbologia geométrica. Aqui, ó. Pura geometria, aqui, ó. Aqui o anjo Gabriel, Maria. Anjo Gabriel, Maria. Olha aqui, ó. Próximo. Aqui também. O anjo Gabriel, Maria. Próximo. Também aqui. Próximo. Vocês viram? Interessante. O que é que eles tinham de conhecimento? Por quê? Será que o divino se misturava com o misterioso? Será que eles tinham conhecimento do mistério da existência do OVNI? Tinham conhecimento do mistério do sagrado? E, vamos dizer assim, não sabia discernir? Até hoje nós não sabemos às vezes, né? Alguns sabem, outros não sabem. Bom, eu particularmente acredito que eu saiba. Aqui nessa pintura é flagrante o que o autor quis se expressar. Chama batismo de Cristo também. É uma tela em que se reproduz aqui o momento do batismo de Cristo, em que tem um OVNI que envia raios, emite raios. Esses raios atingem Jesus aqui, que aqui está transfigurando. E é isso aí, próximo. Essa aqui é a pérola. Sebastiano Mainardi. A Madonna com Bambino e San Giovannino. Quer dizer, a Madonna com o menino Jesus, né? E com São João criança, Joãozinho. Aqui é Jesus, em função da auréola e da cruz, né? E aqui é João Batista, que eram primos, né? Diferença de 6 meses. Você sabe? Bom, o que é que tem nessa tela aqui de impressionante? Que é o seguinte. Vocês estão vendo aqui um objeto atrás, um OVNI,
Um objeto estranho. Mas se simplesmente o objeto estar lá é uma coisa. Mas o autor deu um reforço para que você observe o que ele está querendo destacar e realçar. O que ele fez? Ele botou aqui uma pessoa olhando para esse objeto e um cachorrinho próximo. Aqui. Esse é o objeto num ponto maior, emitindo uma luz fortíssima. Aqui é ele num ponto maior, mas não tanto quanto esse. Ele está claramente observando o objeto, fazendo um gesto de quem realmente está observando o objeto, e por incrível que pareça, esse cão pastor também está observando o objeto. Não, quanta riqueza de detalhes, né, tem essa tela. Né? Dá o que falar sempre que nós discutimos e colocamos essa tela em exibição. Próximo. Enfim, é isso daí. Eu quero agradecer a vocês todos, né? Alguns estão cativos de muitos anos, alguns são novos, e ao Sesc Birigui, Posto Avançado Araçatuba. O gerente Silvio, que está de férias, é o Clóvis, né, que está aqui. O Clóvis está por aí? Tá, né? Bom, e aos diretores do INAP, em especial essa ala jovem que está nos ajudando, né? O Moretti, que está nos assistindo, né? E aos nossos parceiros da Prefeitura Municipal, Secretarias de Cultura, Educação e Turismo. Mas deixa eu fazer um agradecimento também, um pouquinho mais extenso, porque como nós organizamos, ninguém faz nada sozinho. Se você não tem um apoio, é difícil você organizar, né? Então eu queria também agradecer a Folha da Região, a revista UFO. O Geva vai estar aqui sexta-feira, viu? Amanhã tem, hoje é quarta, né? Amanhã tem 2 ufólogos, sexta-feira são mais 2 ufólogos. Então a revista UFO, ao Sim Comércio, o Jornal Liberal, a Magic Foto Cine Vídeo, né, que está nos assessorando aqui, e a LWV Mídia. Então, muito obrigado. Estou à disposição de perguntas, se vocês quiserem fazê-las, né? Não. Bom, agradecer ao Gêner e estamos abertos a perguntas. Alguém quer fazer alguma pergunta? Boa noite. Alguma dessas figuras que o senhor mostrou, eu gostaria de saber como foi determinada a altura de algumas delas. Eu acredito que algumas foi por comparação. E as que estão sozinhas? Alguma dessas figuras que o senhor mostrou, eu gostaria de saber como foi determinada a altura delas. Não, a altura. De quais figuras? Não, no caso daquele gigante de 3,20 metros, que algumas dessas figuras foi determinada por comparação e outras que estão sozinhas, como foi determinada a altura? Bom, na verdade, vou dizer o seguinte, você pesquisa, você tem essas informações. Você só compara as informações têm que bater. Entendeu? Quando você vê uma imagem, você vê uma escultura, e você procura saber o tamanho e peso, você tem que ter várias referências. Na medida que você percebe que as referências são comuns, aí você adota as mesmas medidas. Não sei se é isso que você está perguntando, não é? Mas é dessa forma. Há muita incongruência também, viu? Às vezes você faz uma pesquisa e você percebe que, francamente, não é nada daquilo que você estava vendo, imaginando, sabe? Você sabe que eu vou confessar um erro que já foi cometido já. Uma vez, há muitos anos atrás, eu expus aqui uma imagem e depois eu, de maneira envergonhada, constrangedora, percebi que era uma fraude. Só que depois, posteriormente, eu falei, né?
passei a imagem e falei, olha, é uma fraude. Expliquei por quê. Então, a pesquisa hoje está muito fácil, né? Ela é relativamente fácil, só que você tem que ir muito atento. Você tem que estar atento e tem que ter o conhecimento para fazer a pesquisa. Como foi dito mesmo pelo professor Zanão, você procura no Google, você tem muitas informações, mas você precisa ser preciso e cirúrgico na informação, né? Tem muita informação fraudulenta, tem muita fantasia, muito erro, demais da conta. Então você precisa ter um olho clínico para poder separar o joio do trigo, né? Por isso que eu coloquei o recorte ali daqueles 2 jornais, né? Para demonstrar credibilidade. Sabe por quê? Todas as vezes que eu assisto um palestrante, né, até nas capitais, eles falam do fenômeno, não demonstra a origem da notícia, né? Então tem que ficar muito atento para esse detalhe. Está meio tarde, né? Boa noite. Primeiramente gostaria de parabenizá-lo pela palestra. Sabemos que as pinturas rupestres e até a própria Bíblia ilustrada, né, tem total ligação com a ufologia. Eu queria saber qual que é a opinião segundo a ufologia, né, sobre a morte de Cristo, ressurreição, abdução e tudo mais. Bom, eu vou responder, assim, de uma forma leve, superficial, como um americano respondeu uma pergunta em português, difícil de se explicar, que ele falou, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Não tem ponto de ligação, porque se ou você acredita numa coisa, ou você acredita em outra. Ou você, a partir dos seus estudos, você consegue fazer uma complementação, uma sobreposição das teorias. Por exemplo, para mim, Deus está no lugar dele, é grandioso e é sem igual. O fenômeno ufológico está abaixo dele, porque o universo é tão grande, é tão imenso, que inclusive eu tenho uma palestra sobre o tamanho do universo, né? Que você não tem condições de imaginar que somente o planeta Terra seja habitado. Não tem condições. Aliás, hoje os astrônomos mais renomados, eles admitem, não é? Eles admitem. Vou citar 2 astrônomos, Frank Drake, que fala que na nossa galáxia tem 10.000 civilizações inteligentes, e Carl Sagan, que morreu recentemente, que disse, né, mudando de opinião de uma maneira fantástica, que existe na nossa galáxia 1 milhão de planetas com seres inteligentes. 1 milhão. Quer dizer, um com um cálculo pessimista de 10.000, o outro com um cálculo bem otimista de 1 milhão. Mas tem outros astrofísicos que falam um número mais elevado ainda. Bom, vamos dizer assim, eu estava fazendo uma palestra, uma pessoa me perguntou se eu acreditava em Deus, né? Então eu já vou entrar no assunto mesmo, certo? E eu percebi a pergunta dele, claro, né? Claro que eu acredito, mas eu revidei com outra pergunta. Eu falei, o teu Deus tem tamanho? Eu falei, como assim? Não, o teu Deus tem tamanho, ele é grande, médio, pequeno. Ele é grande, pequeno, médio ou grande? Eu falei, lógico que é grande. O maior de todos foi o maior de todos. Então o maior de todos não pensa pequeno, né? O maior de todos não pensa pequeno. Um Deus pequeno faria em todo esse universo que não tem tamanho. Só nossa galáxia tem 250 bilhões de sóis. Sabe quantas galáxias tem? 450 bilhões de galáxias, fisicamente demonstrado, através do mapeamento 360 graus do Hubble, certo? Então, Deus, nessa parte, faria essa economia de colocar somente o planeta Terra com seres inteligentes? Certo? É uma coisa para pensar. Não é vamos dizer assim, uma colocação que eu faço para que você já imediatamente chegue a uma conclusão.
É uma coisa para você pensar, certo? Você sabe que o planeta Terra no universo é muito menos que um grão de areia numa praia, mas é muito menos. O quão insignificante nós somos, sabe? E, no entanto, entretanto, culturalmente, nós somos o centro do universo. Eu não estou falando isso para você, viu? Estou falando já estou fazendo uma dissertação, certo? Culturalmente, nós somos o centro do universo. Você vê, na Idade Média, tivemos um sistema geocêntrico que falava que a Terra era o centro do universo. Entendeu? Não o homem, o único ser inteligente no universo, a Terra. A Terra era o centro do universo. Todo o universo restante girava em torno do planeta Terra. Depois veio o sistema heliocêntrico. O Sol era o centro do universo. Todo o sistema de universo, de cosmos, girava em torno do Sol. Olha que baboseira, certo? Entretanto, ainda, nós saímos dessa fase, mas nós culturalmente estamos ainda pensando que o único planeta Terra no universo é o único com ser inteligente, né? A ufologia que estuda, vamos dizer assim, o estudo que pesquisa UFO na paleontologia tem demonstrado através de mostruário em museus, marcas de pé de tamanho 42, parecendo bota, com uma datação de milhões de anos atrás. Quer dizer, milhões de anos atrás, no tempo dos dinossauros, bom, o homem não era concomitante, não vivia junto não, tá? Mas naquela época houve uma visita, e essa pessoa que visitou essa criatura, deixou uma marca na lama, e saiu, e ela petrificou, endureceu, e ficou a marca do que seria uma espécie de bota. Mas não é só isso. Tem N outros paradoxos incríveis. A Terra, posso afirmar assim agora de uma forma mais aberta, que a Terra ela vem sendo visitada há muitos milhares de anos. Tem uma ufologia que estuda a manifestação do fenômeno na Lua, é uma coisa incrível. Eles afirmam taxativamente que a Lua tem base alienígena, especialmente na parte chamada parte oculta, e que tem milhares de bases lá. Porque quando os astronautas tiveram a sua passagem pelo lado escuro da Lua, eles se reportaram para Houston falando, olha, nós estamos vendo aqui que parece vagalumes. Mas o que é isso? Que tanto brilho é esse? Que tantas luzes são essas? Entendeu? Então são luzes que refletiam, sei lá, cidadelas ou bases lá. Isso é que alguns ufólogos falam. E atualmente o ufólogo não é simplesmente ufólogo, né? São cientistas ufólogos, né? São cientistas. Amanhã, acho que o Ricardo Varela, ele é PhD, ele é do INPE, ele é um ufólogo. Muitos ufólogos estão se especializando, porque na medida que se especializa, ele se aprofunda nesse conhecimento. Eu estou assim, mais ou menos especializando nessa parte aí, mas eu tenho que até fazer um curso de arte. Pensei em fazer um curso de arte, para poder entender melhor, porque eu vou procurar saber as coisas da arte, para poder entender algumas coisas que ocorreram, né? É isso aí. Se alguém quiser perguntar mais. Primeiro, parabéns pela apresentação, né? Queria perguntar aquela hora que você falou a respeito de espécies alienígenas que eles possuem de 3 até 6 dedos, né? Se alguns deles também possuem dedão opositor ou isso é exclusivo só da nossa raça mesmo? Bom, essa é controvertido, né? Você sabe que há uma teoria, sabe, tem teoria a gosto, tá? Às vezes é igual a receita de bolo, por exemplo, né? Tem 1001 receita, né? Aí cada uma escolhe aquela que melhor se adapta, né? Tem uma teoria que diz o seguinte, que nós é que somos descendentes do extraterrestre. Nós não somos do planeta Terra. Não é? No passado, por exemplo, eu falei agora há pouco, sempre que eu falei dos homens pré-históricos, eu falei do Neandertal,
Aí eu falei do Cro-Magnon e falei do Homo sapiens, né? Você sabia que a antropologia não explica esse salto qualitativo? Não explica. De jeito nenhum. Antropólogos, PhDs da matéria, eles não conseguem explicar de onde surgiu o Homo sapiens, né? O Homo de Neandertal, de repente ele apareceu também com uma sociabilidade interessante, porque eles andavam em grupos de 20, no máximo 30, porque na medida que aumentasse o grupo, despendia muito esforço para manter todo mundo junto, alimentado, etc., entendeu? Então eles andavam em grupos de 30, de 20, né? E vamos dizer assim, do ancestral anterior ao Neandertal, só tem criaturas que não têm condições de inteligência. O Neandertal já começou com uma certa inteligência. Você sabe o que a ufologia, uns loucos da ufologia falam? Na sua especialidade, ele fala que houve uma interferência de cientistas extraterrestres que fizeram cruzamento direcionado, não é, para que a raça humana, ela, vamos dizer assim, superasse essa condição de raça ignorante, de um animal inferior para um animal superior, né? E que a grande chave é o DNA, né? Está no DNA, sabe? Então tem todas essas teorias, elas volta e meia aparecem com força, essas teorias todas. Porque nós vamos adotar uma seguinte postura: nós estamos saindo para o espaço. Daqui a pouco o Homo sapiens sapiens vai ser o Homo sapiens sapiens espacialis. Pode ter certeza. Os antropólogos estão querendo uma denominação já, né? Por quê? Porque você viu o professor Zanon falar de Marte, né? Entendeu? E é verdade que abriu lá uma inscrição nos Estados Unidos para voluntários para constituir uma colônia em Marte, com permanência em Marte, sem voltar ao planeta Terra. E tem já inúmeros, tem dezenas de voluntários. Bom, quando eles estiverem lá, o que nós estamos fazendo? Nós estamos exportando a nossa espécie. Bom, se nós vamos fazer isso, não é? Que nós que somos rudimentares, começamos a engatinhar agora, a entrar na área espacial, imagine uma civilização de 500 mil anos atrás, 100 mil anos atrás. Olha, 100 mil anos, hein? A aviação, o Santos Dumont inventou o avião em 1906. Em 2006 fez 100 anos, nós estamos com 106 anos que se inventou o avião. E olha onde nós estamos, um pouquinho mais de um século de técnica e tecnologia, um pouquinho mais. Imagina então, vamos dizer assim, 1000 anos, 10 mil anos, 10 mil anos, 100 mil anos, 500 mil anos, não é verdade? Nós estamos aí conquistando o espaço, e você vê que nos Estados Unidos há empresas que estão já constituindo empresas para exploração de prospecção de asteroide, dos minérios de asteroide. Quer dizer, a ficção já é uma realidade, porque nós assistimos vários filmes. Lembra que os foguetões cargueiros, os foguetes cargueiros, que espaço adentro faziam a mineração de asteroides, né? É o que vai fazer agora, eles vão fazer isso aí, porque privatizou, né? O NASA conseguiu privatizar e foi um sucesso isso daí, porque dinheiro, o cara quer dinheiro, vai atrás de dinheiro desse jeito. Mais alguma pergunta? Então, obrigado, Jenner. Eu que agradeço. Obrigado, viu, Cláudio?